Onde é que está meu slide? Está aqui. E vamos lá ver se eu me acho onde eu estava. Ah, sim. Mais para trás um pouquinho. Tá? Eu estava falando que aqui ó, também vai ter fluxo de água reabsorvida, né? Mas vai estar de acordo com o hormônio antidiurético. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, esse mecanismo contracorrente agora está explicadinho bem devagarinho aqui, tá? Bem lentamente, assim, ó, mecanismo multiplicador contracorrente e a concentração da urina, tá? Então, tá aqui, ó, alça de N, né, alça do éfron, certo? Aqui tá bom que mostra para nós a vasa reta junto, ó, o vaso sanguíneo, e o ducto coletor tá pertinho, né? O bom seria que tivesse outro néfronzinho aqui pra gente, um em cima do outro, né, pra gente entender e visualizar, mas dá para perceber isso. Número 1. O que acontece primeiro no número 1? Como eu disse, começamos de lá, da região posterior, né? Ó, o sódio e cloro é ativamente transportado do interior do tubo para o fluido intersticial, aumentando sua concentração. Então, o fluido intersticial, ó, tá todo ele concentrado, não só ao redor do tubo ascendente, mas ao redor do tubo descendente também, porque tem outro néfron aqui, tem outro néfron ali, enfim. Então, todo esse, ó, quanto mais profundo, mais concentrado, ó, bem concentradinho aqui. Lá está menos concentrado. Então, mais profundamente, maior quantidade de bolinhas, mais concentração de íons. Então, o segmento ascendente reabsorve íons ativamente, concentrando o interstício. Certo? Em seguida, no segmento descendente, né, e se a gente pegasse esse tubo e esticasse, né, fizesse uma linha reta, o que a gente estava vendo? Que o segmento posterior provoca a reabsorção no segmento anterior, ou seja, contracorrente também. Então tem diversas explicações que dizem por que o nome disso aqui é mecanismo contracorrente, né? Então no segmento anterior ou descendente, o sódio é bombeado pelo o sódio bombeado por fluido intersticial puxa a água do filtrado tubular no segmento intermediário descendente para o interstício por osmose. Então a água sai por transporte passivo, vai atrás dos íons. Está hiperconcentrado aqui, ó, a água vai atrás. Tá? Número 3. Devido à perda contínua de água, a concentração de sódio e cloreto, ou de íons, no filtrado aumenta à medida que alcança a dobradura. Né? Então, quer dizer, quanto mais água vai saindo de dentro do tubo, mais dentro do tubo vai ficando concentrado. Ó. O tubo está super concentrado, super concentrado. E aí, quando ele chega na região ascendente, a alta concentração de sódio, né, que alcança o tubo ascendente, permite a contínua reabsorção de cloreto. Então, existe uma contínua mecanismo. Então, ele entra por aqui, sai por lá, entra por aqui, sai por lá. E, além disso, a água saindo mantém concentrado aqui. Então, esse meio vai ficando super concentrado de íons. Então, o que acontece? De novo, o sódio é reabsorvido, provoca a reabsorção de água, e nesse movimento 2 também há secreção de sódio e cloreto, né? Mantendo a alça sempre hiperconcentrada, de maneira que quando chegar lá em cima, lá na região do túbulo distal, já está bem hipoconcentrado o túbulo novo, certo? Ele é todo reabsorvido por aqui. Né? Então, na nossa DNA, a gente tem isso aí. A gente tem, ó, no segmento descendente, reabsorção de água. E no segmento ascendente, né, nós temos a secreção, ou melhor, a reabsorção de sódio, cloreto, potássio, cálcio, né, e outros íons. E todos esses íons, não é só sódio, cloreto, né, também. Todos eles vão manter essa osmolaridade elevada aqui. Aí, como nós temos uma bomba de sódio que puxa sódio, ela secreta potássio. Bomba de sódio, puxa sódio, secreta potássio. Então, nós temos secreção de potássio. Então, nós temos é isso aí, gente. A gente tem que entender com o nome de onde é que vem esse mecanismo contracorrente, né? É que o segmento posterior provoca uma reabsorção no segmento anterior. Ou, melhor, a água vai num fluxo contrário, né? Ela está indo atrás dos íons, mas no fluxo, no tubo, a água sai e os íons entram. Então, é contracorrente. Certo? Alguma dúvida, parem e me chamem, certo? Falar um pouquinho do hormônio antidiurético, né? O ADH, né? Aqui está em inglês, né?
é a ADH, tá? Ou vasopressina, que é o outro nome dele. Então, a gente acaba chamando de hormônio antidiurético, ou ADH. Tá? Onde é que ele é produzido? Ele é produzido lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo. Ó, produzido nos núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo. Aí ele é produzido nesses núcleos supraópticos, certo? E os paraventriculares aqui, ó, lá no hipotálamo. E aí conduzido para dentro da hipófise. Hipófise posterior. Ele é produzido aqui e levado para a hipófise posterior. E lá no hipófise posterior, né, nós vamos ter receptores que vão perceber, chamados osmoreceptores, ó, que vão perceber a osmolaridade do plasma, e se estiver hiperconcentrado, libera esse hormônio. Se estiver diluído, não libera o hormônio. Tá? Então, assim, a estimulação dos osmoreceptores no hipotálamo, pelo aumento da osmolaridade plasmática, eleva a taxa de descargas neuronais, secretando o hormônio antidiurético. Tá? Como é que acontece? Como é que funciona esses osmoreceptores? A gente pensar de novo em cachinhos de uva. Eu já falei em cachinhos de uva lá no respiratório, mas vamos pensar em cachinhos de uva. Fazer conta que os receptores aqui parecem os cachinhos de uva. E ao redor desse cachinho de uva está cheio de vasos sanguíneos, parecido com o que ocorre lá nos alvéolos. Mas agora pensando em cachinho de uva. Se os vasos sanguíneos que estão circulando ao redor dos cachinhos de uva, né, dos osmoreceptores, se esses vasos estiverem cheinhos d'água, ou seja, que nós estivermos com os líquidos corporais diluídos, a água vai de onde tem mais para onde tem menos. A água vai sair de dentro do vaso e chegar nos osmoreceptores, nos grãos de uva. E esses grãos de uva vão ficar mais cheinhos, vão ficar mais entumecidos, mais cheios d'água. Quando eles estão cheinhos, eles não fazem nada. Se daqui a pouco vocês começarem a perder líquido corporal, sudorese, diarreia, desidratação, parará, qualquer motivo que leve vocês à perda de líquido, os líquidos corporais de vocês começam a ficar mais concentrados, todos os vasos sanguíneos de vocês vão ficar mais concentrados, ou seja, com mais íons e menos água. Se tem menos água, aqueles capilares que estão ao redor dos osmoreceptores, ou quem que preferir, dos cachinhos de uva, aqueles vasos sanguíneos estão com pouca água, os cachinhos de uva estão cheios d'água. Então a água vai de onde tem mais, para onde tem menos. E os grãozinhos de uva então começam a perder água deles em direção aos capilares. Com isso, os grãozinhos de uva murcham, viram uma uvinha passa. E quando as paredes desses osmoreceptores internas, as paredes internas dos osmoreceptores, se tocam, dá uma descarga, que se você tocar é que murchou. Pega um balão de aniversário e enche de ar. A parede interna não se toca. Tira todo o ar desse balão, solta ali a ponta, sai o ar do balão. A parede interna não vai se tocar, tá murcho. Quando ele ficar murchinho é porque não tem mais água. E quando não tem mais água, você toca a parede e dá uma descarga elétrica. E aí ocorre o estímulo para a secreção do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, como o nome diz, ele provoca a antidiurese, ou seja, não faz mais xixi. Como não faz mais xixi? Não faz mais um grande volume urinário, ele diminui a diurese. Ele vai diminuir a água que vocês vão perder. Para quê? Vocês estão com pouca água. E pouca água circulante. Então não pode perder mais. Vão conservar o que tem. Então o mecanismo desse hormônio antidiurético, ele vai lá no rim e vai provocar uma reabsorção renal. Certo? Então vamos olhar aqui ele. Ó. Então, ações fisiológicas do RAD. Ações fisiológicas do RAD. Hormônio antidiurético. Então tá lá. Os osmoreceptores detectam aumento da pressão osmótica, ou seja, ficou hiperosmótico, ou seja, perdeu líquido, manteve mais íons lá dentro, ficou hiperosmótico. Também os baroreceptores, lembra lá dos baroreceptores? Baroreceptor órtico, no sino carotídeo, percebe a pressão arterial, semestre passado falou em cardio, né? Detecta a diminuição da pressão sanguínea. Se tiver uma diminuição da pressão sanguínea, se nós conseguirmos reabsorver a água e adicionar essa água no nosso sistema vascular, nós vamos aumentar a pressão de novo. Lembra do retorno venoso aumenta a pressão arterial. Então, tanto esse estímulo por estar hiperconcentrado ou pressão sanguínea baixa afetam esse nosso receptor osmótico. E esse receptor, então, vai provocar que a hipófise posterior secrete o hormônio antidiurético. Lembrando que quem produz o hormônio é o hipotálamo.
núcleo supraóptico e paraventricular do hipotálamo. A hipófise apenas armazena, a hipófise posterior. Semelhante ao que acontece lá com a bile, né, gente? Quem produz a bile é o fígado. Quem armazena e secreta, vesícula biliar. Tá? E aí essa hipófise, ó, vai nos vasos, provoca vasoconstrição, que se fizer vasoconstrição aumenta o retorno venoso, aumenta a pressão arterial e vai nos rins, provocando a reabsorção da água. Né? Já está perdendo água, está sem água, vão aumentar a pressão reabsorvendo água. Isso tudo aumenta o volume de sangue, aumenta a pressão sanguínea e dilui os líquidos, né? Tá? Olha os camelinhos, um camelo e um dromedário. O dromedário tem uma corcova só, o camelo tem duas. Ah, ainda falando do hormônio, aumento da permeabilidade dos ductos distais e ductos coletores à água. Então, o hormônio antidiurético atua lá nos ductos distais e no tubo coletor, no ducto coletor e no tubo distal, tá? Para fazer a reabsorção de água. Como é que ele faz isso? Ele ativa os canaizinhos que tem lá chamado aquaporinas. Aqueles canais que estão lá, aquelas aquaporinas dessa região, só são ativadas quando existe hormônio antidiurético. Então, os canais por onde a água passa, que se chamam aquaporinas, no ducto proximal, eles estão sempre abertos. Agora, do ducto distal e ducto coletor, eles são sensíveis ao hormônio antidiurético. Eles precisam da existência do hormônio antidiurético para serem abertos. Tá? Esse hormônio antidiurético é mais ou menos meia vida, ou meia vida, né? Não tem o i. Tá? Eu gosto mais de falar meia vida do que meia vida. A meia vida da droga é mais ou menos 40 minutos, 30 45 minutos. Depois ele é inativado e secretado. Né? Perde a sua função e a gente elimina. Certo? Então, a regulação do hormônio, né? Regulação da secreção. Excesso na ingestão de água. A osmolaridade do líquido está baixa, né? Tem bastante líquido, pouco íon, está cheio d'água, né? Então, a osmolaridade está baixa. Se acontece a osmolaridade baixa, não tem descargas nos osmorreceptores, as paredes internas não vão se tocar. E a hipófise posterior, então, não vai secretar, diminui a secreção de hormônio diurético, tem menos hormônio diurético nenhum no plasma. Né? Aí os ductos renais não têm permeabilidade da água, porque as aquaporinas estão fechadas, e não ocorre, então, reabsorção da água, e o volume de urina é abundante. Então, o volume de urina bem grande, com pouca ou nenhum cheiro e pouca ou nenhuma cor, né? Está bem diluído. Então, isso aqui é a formação de urina diluída. Se vocês tiverem muita água, não vai ter hormônio antidiurético circulante, não vai ter reabsorção de água nessa região, vai eliminar uma urina abundante ou urina diluída. Tá? Agora, o volume plasmático, né? Se aumentar o volume plasmático, acho que é a mesma coisa. Tá? Então, se aumentar o volume plasmático, aumentando a pressão, né? Por causa da pressão arterial. Então, lembra lá que tem dois, né? Tantos baroreceptores como nos osmos, né? Isso aqui refere-se ao osmo, aqui aos baros. Então, se o volume plasmático pela pressão arterial estiver elevada, né? Os reflexos dos baroreceptores vão estar mandando sinais, né? Dizendo que está com a pressão elevada. A hipófise posterior não vai secretar hormônio antidiurético. E aí não tem hormônio diurético no plasma, mesma coisa. Não tem hormônio diurético no plasma, não vai atuar no rim e não vai ter reabsorção de água. Tá? A regulação da secreção. Ó. Então, um estímulo, por exemplo, desidratação, que eu falei para vocês, desidratação, diarreia, ou seja, diminuição do líquido corporal circulante, né? Então, o que acontece? Se tem esse estímulo, nós vamos ter um estímulo, né, que é o aumento da osmolaridade, que vai lá nos osmorreceptores, provocando alguns fatores, alguns efeitos. O primeiro efeito é a sede. Às vezes, só a sede, vocês conseguirem tomar água, já vai uma retroalimentação negativa, ou seja, tem pouco líquido circulante, os osmorreceptores perceberam isso, não estava no slide anterior, mas eles também afetam o centro da sede, e da fome também, né, gente? Centro da fome e da sede. Da fome para que vocês comam alimentos salgados. Por isso que às vezes vocês estão com vontade de comer uma coisa salgada. Chega lá, que vontade que eu estava hoje de comer uma batatinha frita. Tem dias que vocês não querem. Hoje eu quero uma coisa doce. Tá? E esses estímulos são justamente algum aviso. Quando vocês estão com vontade de comer uma coisa salgada, estão com aquela gana de comer uma coisa salgada, possivelmente seja o osmorreceptor de vocês dizendo para vocês que vocês têm que ingerir mais água. Então, vocês comem uma coisa salgada, dá mais sede ainda. E aí vocês tomam água,
essa água faz uma feedback, né, uma retroalimentação negativa, um feedback negativo, neutralizando, porque daí os receptores vai ter bastante líquido, e aqui pode parar aqui mesmo. Se não for suficiente, né, o outro estímulo, né, é na neurohipófise secretar o hormônio antidiurético, que vai provocar então o hormônio antidiurético lá nos ductos coletores e no túbulo distal, a abertura das aquaporinas e a reabsorção da água. E a reabsorção da água vai aumentar a água circulante, também vai servir como um feedback negativo, parando os osmoreceptores. Vai ter líquido circulante, vai aumentar a osmolaridade, e aí então os osmoreceptores não percebem mais isso, e aí para o estímulo, para a secreção do hormônio antidiurético. Essa é a regulação da vasopressina, né? Aqui tem uma imagem só para mostrar para vocês como é que funciona sem o hormônio antidiurético e com o hormônio antidiurético. Sem o hormônio antidiurético, né, a gente tem o mesmo mecanismo de reabsorção de água no ducto proximal, o mesmo mecanismo de reabsorção de água em segmento intermediário, o alça de Henle, né, como a gente viu agora. Agora, com o hormônio antidiurético, vai ter esse, e aqui também vai ter no ducto, no túbulo coletor, né, ducto coletor, uma reabsorção de água, certo? Bom. Aqui tem os íons sendo puxados e tudo, mas não tem água sendo puxada, porque aqui as águas só passam pelos ductos de água, que é aquaporinas. Né? Então, as aquaporinas são sensíveis ao hormônio antidiurético. Além disso, o hormônio antidiurético também, ó, nota que aqui tem sódio e cloreto. Aqui tem sódio, cloreto e mais um cara aqui, ó, e água. Né? A água vem atrás do sódio e cloreto, mas se tiver passagem. Como aqui está com as passagens fechadas, as aquaporinas fechadas, aqui o hormônio antidiurético, ó, abre e ativa essas aquaporinas, a água vai de atrás. Só que o hormônio antidiurético faz uma outra coisa também. Ele provoca uma reabsorção de ureia nessa região. E quanto mais ureia tiver, mais água é puxada. Entenderam? Além disso, né, a ureia acaba puxando, o próprio hormônio antidiurético provoca a absorção de ureia e mantém então mais hiperosmótico essa região. Tá? Ó, a formação da urina diluída, foi aquilo que a gente falou, né? Então chega aqui, ó, a corpúsculo renal, o glomérulo filtra, vem aqui no segmento, tem reabsorção de água no ducto proximal, tem reabsorção de água no segmento intermediário, alça de Henle, né? Porque é aquele mecanismo contracorrente, sai íons de um lado e puxa a água do outro, mesma coisa acontece. Tá? Aí no ducto distal tem um pouco de absorção de água, tá? Diluída. E tem um pouquinho de água, não. No ducto contorcido proximal tem reabsorção de sódio e cloro, íons, né? A água é azulzinho clarinho. Tá? Íons no ducto proximal, distal, desculpa, e ducto coletor, tá? Então sai, ó, isso resulta em uma produção de uma urina diluída, tem bastante com pouco íon. Agora, se nós tivermos um hormônio antidiurético, esse hormônio antidiurético vai se ligar ao receptor, vai, através da formação de AMP cíclico, provocar a abertura de canais de água chamado aquaporinos. Então, o hormônio antidiurético ativa as aquaporinas. Né? E aí diz assim, ó, o hormônio antidiurético se liga ao receptor na membrana basolateral, esse receptor ativa e provoca a sinalização via AMP cíclico, e ocorre a inserção de canais de aquaporinas dos AQP2. Aqui, ó. Tá? Os AQP2 estão lá, carrega a água e aí sai. E a água é reabsorvida, então, daqui do interstício para dentro do vaso sanguíneo. Se tiver o hormônio antidiurético. Se tiver aqui não tem. Agora, se tiver, então, como tem aqui, ó, então a formação de urina concentrada. Acontece a mesma coisa que aconteceu antes, mas quando chegar aqui, ó, quando o filtrado tubular entra na medula renal, lá no ducto coletor, não existe um gradiente osmótico entre o filtrado e o fluido. Lembra que ele sai da alça de Henle, lá em cima, bem pouco íons. Tem pouquíssimos íons. Né? Os íons todos ficaram aqui em volta da alça de Henle. Então, quando passa, porque ele ativamente é reabsorvido. Então, o sódio chega aqui bem pouquinho. Então, quando o filtrado tubular entra na medula, pelo ducto, não existe gradiente osmótico entre o íon e o fluido. Assim, não há reabsorção de água.
né? À medida que vai descendo, ó, existindo o hormônio antidiurético, ó, na presença do hormônio antidiurético, o fluido intersticial medular concentra e cria um gradiente para a reabsorção de água. Tá? Como é que ele concentra? Não está mostrando aqui, mas ele acaba puxando a ureia. O hormônio antidiurético abre a ureia vem, a água começa a ir atrás da ureia. E quando a água vai atrás da ureia, ó, então o gradiente para reabsorção de água no filtrado interior dos. Como é que é? A presença de hormônio diurético ou fluido intersticial concentrado cria um gradiente para a reabsorção de água. Tá? Do filtrado no interior dos ductos coletores medulares. Na profundidade medular, o fluido intersticial é mais concentrado, assim a reabsorção de água do concentrado dos ductos coletores do medular. O que acontece? Ó, tendo hormônio antidiurético, ele vai puxar a ureia puxa a água. E quanto mais água vai saindo, mais concentrado vai ficando de íons. Mais concentrado vai ficando de íons, porque vai tirando água, tirando água, tirando água, tirando água, tirando, e os íons vão ficando mais concentrados. Então, sai água e cada vez mais água vai saindo e aqui vai mantendo íons. Então, nós temos a produção de uma urina concentrada. Né? Aquela primeira lá mostrava assim, ó, né? Pouca concentração, 50, aqui nós temos uma concentração 1.200 de íons. Então, uma formação de uma urina concentrada. Tá? Então, aqui tem um esqueminha mostrando para vocês, ó, sem hormônio diurético, a mesma figura, só que essa aqui é animada, ó, sem hormônio diurético, de onde é que sai água, e com o hormônio diurético, de onde é que sai água. Tá? Lembrando que a ureia, pela existência do hormônio diurético, é que acaba formando o gradiente para que a água saia. E a água sai passiva, então ela tem que ir atrás de algum gradiente. Certo? Tá aí, ó. Que bonitinho, ó. Sem hormônio, com o hormônio antidiurético. Certo? Hã? E aqui só para ilustrar, já que nós falamos tanto de aquaporinas, né, onde é que elas estão. Tá? Então a AQP1, ó, que é aquela que está sempre aberta, sempre ativa, no ducto proximal, certo? As AQP2 estão aqui na região descendente, junto com a 1 também. Tá? Então nós temos ela aqui. Ó, por que é impermeável à água? Porque não tem aquaporina aqui, ó. Não tem aquaporina na região ascendente. Não tem aquaporina no ducto distal, no tubo distal. Então aqui é impermeável à água essa região. Tá? A água sai por tubos de água, aquaporinas. Depois lá, na região cortical do ducto coletor e na região medular do ducto coletor, a gente tem algumas aquaporinas. Aqui é P3, aqui é P4. Tá? Então a gente tem algumas aquaporinas aqui. Ó. E essas aquaporinas que estão aqui em azulzinho, né? Essa aquaporina que está aqui, todas elas são ativadas pela existência do hormônio antidiurético. Tendo hormônio antidiurético, aí abre esses canais e a água consegue sair. E a água sai atrás do gradiente criado tanto pelo fluxo contra a corrente, porque aqui a gente percebe que está tudo juntinho, né? Então esse gradiente contra a corrente puxa a água, mas se não tiver o hormônio diurético, não tem como puxar, os canais estão fechados, vai ficar impermeável. E para ajudar ainda, a gente tem a reabsorção de ureia gerada também pelo hormônio diurético. E aí então a água vem mais ainda, porque isso aqui fica cada vez mais hipertônico. Quanto mais hipertônico, mais água vai sair dessa região final do nosso néfron. Entenderam? Tá? Então, no ducto, ou melhor, no tubo condutor distal, a gente tem a reabsorção de íons, né? Tá? E no ducto coletor, a gente tem íons, na presença de hormônio diurético, água, tá? Bicarbonato, tá? Potássio. Então, o potássio tem bomba de sódio de potássio, tem secreção de potássio, que tem de mais para o menos. Os mecanismos diversos, mas o que eu quero que vocês entendam é que a água aqui no ducto coletor, sempre vai atrás do gradiente formado pela alça de Henle. Então, por isso que aqueles animais com alça de Henle mais longa, quanto mais longa, mais vai ser esse gradiente de tonicidade. Tem as que são curtinhas aqui não tem hipertonicidade. Então não adianta, a água, nem que abra o canal, ela não sai, porque a água sai por transporte passivo. Então quanto mais longa for as alças DN, maior o gradiente na medula. E aí a água consegue ser reabsorvida no ducto
no tubo coletor. Só que só vai no tubo coletor se tiver hormônio antidiurético. Tá? Daí diz assim, a reabsorção no, a absorção no é ótimo, no depende do nível de plasmático no ducto coletor, depende do nível plasmático do hormônio de aldosterona, secretado pelas glândulas suprarrenais. E também, né, que a aldosterona, amanhã eu vou falar para vocês, para relembrar, só para relembrar, como é que o mecanismo lá de controle da pressão arterial, mecanismo renal hormonal, lembra? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ah? Eu não falei da aldosterona aqui, mas ocorre um controle pela aldosterona. Ah? Quanto maior a quantidade de aldosterona, mais a reabsorção de sódio, cloro e água. Tá? E secreção de potássio, lógico, uma bomba de sódio e potássio, né? Mas também o transporte de água acompanha o sal, dependendo também de outro hormônio, o antidiurético que a gente falou. Só que o que eu não tinha que lembrar é que a aldosterona, assim como no hormônio antidiurético, vão estar atuando, principalmente a aldosterona, em caso de hipertensão. Tá? Regulação da pressão arterial, no caso de hipotensão, desculpa. Tá? Então, a aldosterona e o hormônio antidiurético. Agora, se for por motivo de desidratação, que não seja hipotensão, não seja ou qualquer outro motivo, vai ser só o hormônio antidiurético. E outra coisa, a aldosterona, ela provoca transporte passivo de água, né? Ela não abre aquaporinas. E aqui o ODH abre aquaporinas, então nós temos maior reabsorção ainda de água, tá? Por causa desse hormôniozinho aqui. Na presença de ADH, a membrana do tubo distal se torna bastante permeável à água, possibilitando sua reabsorção. Já a ausência com a redução da permeabilidade, quer dizer, as aquaporinas que não existem mais. Tá? Então, essa região aqui, como estava ali, ó, alguma regiãozinha do distal e o ducto coletor tem aquaporinas. Tá? Isso aqui deixa para amanhã. Amanhã a gente fala desses bichinhos aqui, eu dou uma repinceladinha, uma relembrada nisso aqui, para a gente não esquecer. Tá? E a gente fala dos bichinhos amanhã. Tá? Era isso, meu povo. Para hoje, era isso aí.